Olá pessoal, tudo bem? Como está se aproximando o Natal, eu escolhi trazer para vocês dessa vez uma proposta de como tornar a sua decoração natalina mais sustentável. Então, eu adoro Natal e normalmente gosto também de enfeitar a casa. Mas em geral, as decorações natalinas são baseadas em plástico. Dessa vez, eu fui buscar algumas alternativas para que a minha decoração ficasse um pouco mais sustentável, um pouco mais natural, um pouco mais viva, eu diria até. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma proposta. Existem muitas formas de fazer, né? Eu acho que é muito importante a gente tentar, sempre que possível, aproveitar tudo aquilo que a gente já tem em casa. Então, se eu já tenho uma árvore que eu comprei há um tempo atrás, vou continuar reutilizando essa árvore. Se eu já tenho alguns enfeites que continuam bonitos, vou utilizar esses enfeites bonitos novamente. Não há necessidade de renovar tudo todos os anos. Talvez sempre trazer algum elemento novo, né? E que dessa vez, no meu caso, eu busquei algo mais natural. Então, a ideia hoje é mostrar para vocês como fazer uma guirlanda natural, tá? Então, para isso, vocês vão precisar de um arco, tá? Eu busquei um arco feito de cipó, existem alguns feitos de palha ou de outros tipos de material natural, mas eu escolhi esse aqui porque eu achei ele super bonito e muito resistente também, então eu acredito que eu vou poder usar ele em muitos natais e todo ano elaborar uma proposta diferente de guirlanda, tá? Aí eu fui buscar também alguns galhos de plantas, tá? Para poder fazer a composição desse arranjo. Então eu peguei alguns galhos de cedro, tá? Desse tipo aqui, e peguei também alguns galhos de eucalipto, como esse tipo aqui, tá? Parece até artificial, mas não é, é natural, tá, gente? E como material opcional, daí para dar o acabamento da guirlanda, você pode usar um laço de fita. E aí eu vou reutilizar uma fita que eu já tinha em casa aqui guardada, que eu usei numa outra situação e agora eu vou reaproveitar. Você também vai precisar de alguns pedacinhos de ferro, esse tipo de ferro aqui chamado de ferro cozido, então eu cortei em pedaços pequenos para ajudar na fixação da guirlanda. E como ferramenta você vai precisar de um alicate, você vai precisar de uma tesoura de jardineiro e também, se você for usar a fita, de uma tesoura normal para fazer o arremate da fita, tá? Vamos lá então? Então, primeira coisa, você vai pegar 2 galinhos de cedro como esse e com a ajuda da tua tesoura, você vai tirar, vai dar uma desbastada nele para tirar algumas partes que não estão tão bonitas ou algumas pontas e deixar ele com uma cara meio curvada, como tá esse aqui, tá? Então, já tenho um pronto na mão e tem um outro aqui que tá bem grande, então eu vou cortar algumas pontas para deixar ele um pouco mais delicado e até não deixar ele tão pesado. Por quê? Porque se eu deixo ele muito pesado, depois fica difícil até para fazer a fixação dessas partes, desses pequenos arranjos na guirlanda maior, tá? Então, vamos lá. Já tenho os galhos menores aqui. Deixa eu separar. E aí eu faço o quê? Eu pego esses 2 galhos, eles têm uma leve curvatura, e aí eu sobreponho eles de tal maneira que eles fiquem bem bonitinhos. Olha só, vamos ver como é que fica o meu aqui. Olha, e eles ficam com um volume maior, tá? Então, feita essa composição, eu vou juntar agora, deixa eu só cortar essa ponta que tá sobrando aqui, e eu vou juntar alguns galhos de eucalipto. Tá? É claro que você não precisa usar exatamente as plantas que eu tô trazendo aqui. Ah, Alice, aqui na minha casa eu tenho uma outra planta que é bem verde, que é bem bonita, posso usar com certeza. Aí vai da criatividade de cada um. Eu tô colocando 3 galinhos de eucalipto em cada um. Ele também é bem forte isso aqui, tá, gente? E uma coisa bacana dessas plantas que eu escolhi é que elas têm uma característica de durarem bastante. Então, eu tô fazendo o arranjo agora, em novembro, e provavelmente ele ainda vai resistir até muito perto do Natal. Caso ele comece a ficar seco, amarelado, daí você pode trocar esses galinhos. Mas eu acho que não há necessidade, tá? Em geral, eles costumam resistir bastante. Então, juntei aqui, fiz o meu buquezinho, e aí eu vou pegar o meu pedaço de arame e vou dobrar o meio, fazendo uma espécie de clipe. Olha só como é que ele fica. Ele fica assim, como se fosse um clipe. E aí eu coloco ele, olha, vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo. Eu coloco ele aqui, de forma que eu vou juntar todos esses galhos.
E aí eu dou uma fixada aqui, dou uma espécie de laçada nele, né? De tal forma que ele vai ficar bem preso, tá, gente? O alicate ajuda às vezes também, confesso que eu não sou muito habilidosa com alicates, mas ele ajuda sim a fixar, para que o arranjo não escape, para que esses galhos não corram risco de sair. Normalmente o que eu faço? Eu procuro prender o clipe entre galhos, então você tem aqueles vezinhos, né? E olha, pronto, tá fixado aqui. Bom, eu já deixei pronto outros dois, tá? Um menorzinho e um maior. Então, eu tenho um médio, eu tenho um grande, um médio e um pequeno. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou enfileirar eles, um sobrepondo o outro em cima do meu arco, tá? Formando essa guirlanda. Então, eu vou pegar o primeiro galho, que é o maior, esse que eu acabei de fazer, e vou prender ele aqui, usando arame também. E aí, na sequência, eu vou colocar os outros em cima. Vamos ver como é que vai ficar isso? Então, olha só, já fiz a fixação do primeiro galho. Vocês estão vendo? Eu usei 2 pedaços de ferro, tá, gente? Desse tamanho, assim, um pouquinho maiores do que aqueles que eu usei para fazer o arranjo. Por quê? Porque ele precisa abraçar todo esse volume aqui da estrutura do arco, tá? Então, e usei 2 pedaços, porque um eu fixei aqui primeiro, então eu passei o clipe e dei a volta. Se vocês quiserem ver como é que ficou atrás o acabamento, ó, ele ficou assim, tá? Uma pontinha tem que dobrar para não machucar a mão. E depois, para que ele ficasse com essa curvatura aqui bem bonita, eu botei mais um aqui, ó, e ele fica escondido, ele não aparece, fica totalmente invisível. Então, agora eu vou fazer a fixação do segundo galho, tá? Que é o galho médio. E eu vou colocar ele como? Vou colocar ele em cima desse aqui, ó, mais ou menos assim, para que ele cubra exatamente o ponto onde eu fiz a fixação do primeiro galho. Veja que se eu fizesse só assim já ficava bonito, né? Mas com os 3 arranjos vai ficar mais bonito ainda. Vamos ver como é que fica? Olha só, pessoal, agora com os 2 galhos como ele ficou. Se eu quiser eu posso dar uma puxadinha nele aqui, posso colocar mais um araminho para ele ficar mais curvado. E agora eu vou fazer o acabamento colocando o último galho. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Olha só, gente, como é que ficou com os 3 galhos. E aí, de novo, se você quiser deixar, quero deixar esse galinho mais pra cá, você pode puxar, você pode prender, às vezes até com aqueles araminhos que vêm em saquinho de alimento, quando você compra pão, por exemplo, né? Você pode usar também para fazer a fixação. O que é legal? Que as plantas, elas ajudam a camuflar tudo, então fica super natural, tá? E aí, você pode, então, pegar o laço de fita, como eu falei, para dar o acabamento, de acordo com o teu gosto. Eu vou aproveitar uma fita que eu tenho aqui, como eu falei para vocês no início, que é uma fita com um tema meio natalino, né? Ela é um xadrez vermelho, mas se você tiver uma dourada, uma prateada, uma verde, enfim, a cor que você gosta de usar na tua decoração de Natal, você coloca. E aí faz um laço e fecha a tua guirlanda. Fica linda, gasta pouquíssimo, né? E ainda uma guirlanda sustentável que pode ser renovada todos os anos. Vamos ver como é que vai ficar essa guirlanda no final? Olha só, pessoal, com o acabamento do laço. Fiz um laço duplo aqui. Aí você pode fazer o laço do jeito que você acha mais bonito, do jeito que você sabe fazer. Ou até, quem sabe, colocar algum arranjo que você já tem, um Papai Noel, ou algumas bolinhas natalinas, algum laço pronto, né, que você já tem lá e costuma usar. Sino, dourado, tudo vai ficar bonito. Olha só que bacana. Uma guirlanda com custo-benefício super bacana, né, e natural para decorar o seu Natal. Que seu Natal seja abençoado, seja lindo e que seja também muito mais sustentável do que foi no ano passado. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo.